Olá, eu sou o professor Rui Badaró, estou com o Dr. Luiz Carlos Simonovics e juntos conversaremos sobre uma temática que encontra-se em voga nos dias atuais, justamente por conta da Emenda Constitucional 132 de 2023, qual seja a emenda da reforma tributária. Mas não vamos tratar sobre essa temática. Conversaremos hoje sobre um assunto que nos é muito caro em nossa atuação em nossos respectivos escritórios, qual seja o planejamento patrimonial e sucessório. Em específico, nesse bate-papo simples, objetivo, conversaremos sobre um assunto que nos chamou a atenção, o projeto de lei 7 de 2024, que tramita no seio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Querido Luiz, uma grata satisfação revê-lo, ainda que virtualmente, neste mês de março de 2024, registra o mês e o ano, para tratarmos deste projeto de lei especificamente e, por óbvio, das consequências e possíveis impactos no planejamento patrimonial e sucessório. Queridos que nos acompanham, o Dr. Luiz Simonovics é um advogado tributarista reconhecido em todo o Brasil, é o meu presidente na Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e, não menos importante, um grande amigo. Querido Luiz, bem-vindo e vamos às perguntas. Muito bom. Obrigado, Rui, pelo convite. Uma honra estar sempre contigo e a gente podendo levar algum conteúdo aí para a nossa audiência, para o nosso público. Entrando diretamente na matéria, a questão desse projeto de lei, que já vinha sendo discutida há muito tempo, traz algumas novidades. Então, tínhamos no estado de São Paulo há muito tempo uma alíquota para o ITCMD, a 4%, que era o imposto sobre a transmissão de bens causa-morte. Então, para heranças, doações em geral. Em outros lugares no Brasil já havia uma prática de alíquota de 8% e havia um plano até de se levar essa alíquota a 20%. Esse projeto ele faz esta progressão escalonar com uma alíquota que começa a 2%, 4%, 6% e chega a 8%. Então, para aqueles que têm um patrimônio considerável, que venha a ser transmitido aos seus herdeiros ou a quem quiser doar esses bens, a partir do ano que vem, passa a valer essas alíquotas progressivas, e sendo um patrimônio considerável, provavelmente ficaremos na alíquota de 8% na maior parte dos casos. Então, é um acréscimo, um incremento, né, nesta questão tributária que provavelmente impacta na vida das pessoas que já estavam pensando em planejar-se. Luiz, diz uma coisa para mim. Eu estava acompanhando a elaboração desse projeto de lei e lendo o anteprojeto e depois o projeto propriamente dito, eu vi que eles já em consonância com a reforma tributária, eles resolveram também tributar doações e outras operações similares que ocorram no exterior. Poderia comentar para a gente um pouco sobre isso? Por mais que nós tivemos uma consolidação no Supremo Tribunal Federal de um posicionamento do Supremo firme a respeito desta incidência, a lei, né, pelo menos o projeto de lei, volta a tocar nesse ponto e estendendo também esta tributação para os bens doados ou herdados no exterior, né? É importante observar que isto é discutível, quer dizer, pode eventualmente ser objeto de algum questionamento, mas veio no projeto de lei. Quem sabe a inspiração no momento de conversão disso em lei desapareça, mas se não, é um ponto de atenção a todos. É interessante, Luiz, observar nesse sentido, porque, eventualmente, digamos que a pessoa venha a herdar um bem imóvel, né, em outro estado, onde já é tributado, efetivamente. Então, como você bem disse, é discutível e
haverá necessidade de se analisar caso a caso, especificamente, para que, então, os advogados que atuem possam tomar as medidas judiciais cabíveis para questionar até mesmo a legalidade ou a constitucionalidade dessa sugestão que foi colocada nesse projeto de lei. Se não Perfeito. bastasse isso, Luiz, e essa é a temática mais ampla dentro desse nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir a sua visão, depois eu vou falar a minha, sobre a importância de se fazer um planejamento jurídico patrimonial e sucessório, nos dias de hoje para a estruturação de uma família. Rui, eu sempre faço uma gracinha antes de falar desse tema, mas é uma gracinha suave para dizer o seguinte: para a gente falar em planejamento patrimonial e sucessório, é necessário, é fundamental que estejam presentes dois aspectos: patrimônio e sucessão, família. É Ou óbvio. seja, esse é um tema que quem nos escuta aqui vai se identificar se tiver os dois aspectos, tiver patrimônio e tiver família. Como nós falamos anteriormente, quanto mais relevante for esse patrimônio, maior atenção esta família ou esse grupo deveria dar ao tema, porque estamos falando de um aumento considerável de alíquota, praticamente dobrou a alíquota, ou seja, um aumento de 100%. Então, é fundamental o planejamento. O que eu gostaria de dizer para quem nos escuta é que não fique viciado em termos como holding, doação, usufruto, testamento. Eu acho assim, as ferramentas jurídicas são diversas, em âmbito nacional e nos mais variados espectros do direito, família, sucessões, tributário, internacional, empresarial. O que é importante é as pessoas entenderem que o planejamento não é uma receita de bolo. Ou seja, é importante sentar, conversar, entender quem é a família, qual é a história, como ela se compõe, como é composto o patrimônio, quais são as intenções daqueles que detêm o patrimônio hoje e para frente. E nós, advogados, nós, planejadores, auxiliaremos, colocando questões para que fossem pensadas, sejam pensadas, e fruto disso vai se desenhar personalizado um planejamento. Mas é indispensável, não só diante do aumento da alíquota, mas como segurança para que tudo aquilo que você planejou ou que não planejou, mas deveria planejar, seja executado. Luiz, eu tenho, nos últimos tempos, uma preocupação bastante grande com relação a esse tema, que você sabe bem, nos é muito caro, né, como ficou explícito aí na tua fala, e entendo, e essa preocupação é a seguinte, né, antes de dizer o que eu entendo. Nos últimos anos, tem surgido uma série de profissionais, uma série de divulgação dessa temática, de certa forma, banalizando a sua importância, né, no sentido de que haveria, como você bem disse, uma fórmula de bolo pronto para que você obtivesse as vantagens de um planejamento. E, por óbvio, quando falamos em vantagens, é preciso ler redução de tributos. Só que, na verdade, o planejamento, como o próprio nome já diz, envolve o ato de pensar. Pensar sobre o quê? Sobre o patrimônio que foi amealhado por uma pessoa, uma família ao longo de uma vida. E, ao pensar, eleger, por meio dos profissionais adequados, as melhores escolhas, no sentido de que essas escolhas permitam, dentro da legalidade, a organização familiar, a tal ponto que os sucessores poderão manter e, quem sabe, aumentar esse patrimônio. Ao passo que, nos últimos dias,
anos, eu sou obrigado a assistir nas redes sociais, todas elas, sem exceção, pessoas que tratam da temática de forma superficial, como se fosse algo simples e que simplesmente estivesse ao alcance de todos. Planejar, sim, está ao alcance de todos, mas a realização de um planejamento envolve a conjugação do patrimônio e do sucessor. E Rui, você aí falou eu tenho. muito, Diga, diga. você falou muito bem desse ponto, porque eu vejo que há uma banalização mesmo. As pessoas tendem a classificar o planejamento como se fosse um produto. E não é, ele não Não tem é. nome. O que você tem que fazer é assim, outra máxima, né? Tudo não terás. Então é assim, quais são as nossas limitações? É a que você falou, é a lei. A lei é a nossa limitação. Então, assim, eu queria doar 100% para... Não dá. Mas eu queria não pagar imposto nenhum. Não dá. Então, assim, teremos limitações e isto é o planejamento. Então, assim, eu tenho necessidade de ser remunerado todo mês, eu vou subscrever um bem, ou eu vou criar uma empresa, uma sociedade para administrar. Calma, vamos conversar, porque é o que eu falei, tudo tem prós e contras. Então, algumas coisas vão pesar um pouquinho mais no teu bolso no início, mas valem a pena. Outras vão te permitir aferir aquela receita todo mês com uma vantagem tributária, uma organização mais fácil de administrar. Sim. Outras vão permitir que os seus herdeiros e sucessores, num momento da sua falta, não sejam penalizados com um processo desgastante, custoso, moroso, e que você, talvez, você que fez o patrimônio, talvez pudesse ter preparado tudo para que isso fosse de uma forma mais fluida, mais suave. Exatamente, Luiz. E nesse cenário, eu gostaria de observar o seguinte: não é crível, não é possível e não é aceitável que nós venhamos assistir essas divulgações como se produto fosse fechado hermeticamente à questão do planejamento. A solução não é simplesmente você dizer que o modelo societário A ou B, ou como dizem outros por aí, abra sua holding familiar e esteja blindado, né? Primeiro, nem sempre num planejamento, Luiz, e nós já falamos sobre isso diversas vezes, em várias ocasiões, uh, o melhor modelo societário será a constituição de uma holding. Existem Correto. outros modelos que Perfeito. deverão ser considerados consoante uma fase anterior à determinação do modelo societário, qual seja compreender quem é a pessoa, como encontra-se a família, qual a situação naquele momento, idade, a forma de se é casado, se não é, enfim, uma série de fatores que observam uma metodologia que é muito clara, devem ser considerados antes de você eleger um modelo societário. E se não bastasse isso, de outro lado, e daí fica um alerta para todos que nos acompanham, se alguém falar para você em blindagem patrimonial, fuja. Faça a cara de paisagem e desapareça. Porque blindagem patrimonial, meus caros, é crime. Isso não existe. E ponto final. E nessa linha, Luiz, eu já faço a pergunta que você já deu a resposta. Não basta, certo, Luiz, constituir uma holding, incorporar os bens imóveis no capital social e, bingo, estarei protegido? Você já disse que Não, não. eu te digo assim, Rui, as pessoas gostam de facilitar as coisas. Vamos facilitar, então, as coisas para quem está nos ouvindo. Você quer fazer um planejamento? A minha sugestão é que a receita do bolo é a seguinte: a primeira etapa, você tem que fazer a contratação de um profissional capacitado para poder, sobre todos os aspectos, fazer uma entrevista com você, com a sua família, com os seus entes queridos. Essa entrevista vai se explorar tudo o que nós falamos. O que é o patrimônio, como é que é a família, a história e quais são as pretensões. Às vezes o planejamento ele é para fins sucessórios, às vezes é para
segregação entre a empresa e a pessoa física. Às vezes a pessoa tem pretensões dela ou dos filhos irem morar fora. Então, vou ter uma pernazinha no exterior, vou montar uma estrutura lá. Será que eu preciso ter um offshore, um trust ou outra estrutura? Faz parte do... Então, a primeira etapa, eu diria o seguinte, uma entrevista com este aprofundamento e debate. Segunda etapa, diagnóstico. Então, se forma um entendimento que vai levar à terceira etapa, ou seja, quem importa, que são as partes, orientado por esse profissional, por vários aspectos, decidiu por um caminho. E aí a terceira etapa, que é a da implementação. Aí sim, com atos societários, com contratos, um excelente contador auxiliando na escrituração de tudo que é necessário, com a formalização perante registros públicos em geral. Então, se alguém quer a receita do bolo, é isso. Tem muito estudo, muito trabalho e muito a decidir. Então, as pessoas têm que se indagar, o que diz o seguinte: não se faz em 5 minutos, depende de deitar a cabeça no travesseiro, que é o melhor conselheiro, e voltar a nos indagar para que até um determinado momento se sintam confortáveis de prosseguir com determinada estratégia. E vou além, Luiz, de todo este fluxograma praticamente que você descreveu, logo após a implementação, é de suma importância a família ou a pessoa que quis fazer o planejamento ter assessoria de alguém que venha a ensiná-lo a gerir essa estrutura, ou então que ele contrate um profissional que faça a gestão dessa estrutura, seja um family office ou não. Pode ser uma estrutura simples, né? Pessoa melhor uma determinada quantidade de patrimônio, entendeu que devia fazer o planejamento, constituiu a sociedade, a pessoa jurídica, no modelo X, de acordo com a orientação que recebeu do causídico, do advogado, que o orientou, e realizou, implementou o planejamento a termo, mas depois disso ele simplesmente paga todas as suas contas por meio da pessoa jurídica, faz uma confusão contábil, resolve que o contador que ele contratou e que foi indicado ao longo do planejamento é muito caro e ele não quer gastar todo mês com o contador, ele vai procurar um outro profissional ou deixa de lado a contabilidade, começa a receber multas, impostos atrasam, e isso pode imiscuir o planejamento, mas é uma fase além da implementação e que acaba até por fugir da nossa alçada. Você sabe que você tocou num ponto que muita gente me pergunta e deve te perguntar também, que é a questão, mas doutor, por que fazer um planejamento então? Veja que a gente já falou de muita coisa, falamos que vai ter alteração na legislação, falamos de formas, como nós entendemos o que é realmente um planejamento, mas por que eu deveria pensar em fazer? Eu tenho dado uma resposta muito simples. O que você prefere? Corrigir uma situação de estresse ou gastar energia, pensamento, dedicação e esforços para fazer um plano? Planejamento é isso, é antever. Então, assim, ao invés de eu esperar a pessoa morrer ou acontecer a briga entre os herdeiros e sucessores, e que de verdade, assim, vai custar uma fábula de tempo, vai custar uma fábula de honorários, de impostos. Então, para dar a noção que todo mundo que está nos escutando quer saber, poxa, se eu não fizer um planejamento, o que pode me custar? Pode chegar a custar 40%, talvez até 50% de todo o patrimônio. É muita coisa, sendo que se for feito isto com antecedência, em qualquer hipótese, é infinitamente inferior o que se vai gastar ao que
o que custaria se não se fizesse um planejamento e chegasse nessa situação. Sem contar situações de estresse, de desgaste e até realmente de rompimento de relações entre familiares, né? Então, o Sim. planejamento ele é fundamental por isso, é economia de tempo, cumprimento das suas vontades de uma maneira organizada, muito mais barata do que se você deixar o Deus dará, e que vai acabar caindo numa disputa judicial. E evitando os conflitos, como você apontou, e eu friso agora, né? Com um bom planejamento, você possui regras claras, seja para a gestão do patrimônio, seja para a sucessão dele. E regras claras, como diz o ditado, o chavão, mantém a amizade, o bom relacionamento. E em guisa de conclusão desse nosso bate-papo, Luiz, diga para mim, eh, existe um valor mínimo para você pensar em constituição de uma estrutura offshore, ou seja, uma estrutura societária no exterior? Sim ou não? Eu gostaria de ouvi-lo a respeito e também dou a minha opinião na sequência. Rui, a constituição ou não de uma estrutura no exterior passa por uma decisão que é a pessoa querer ou não ter ativos no exterior. Quer dizer, simplesmente abrir uma sociedade no exterior, você pode abrir e ela não ter vida alguma. E você teve a satisfação de ter essa empresa montada. Agora, se você deliberou que você quer ter parte do seu patrimônio internacionalizado, para os mais velhos como eu, que sempre viam, né? E até hoje nós vemos essa realidade de que a grande moeda referência internacional é o dólar. Então, é o porto seguro, eventualmente, de uma poupança, de uma vida inteira de trabalho, onde você, querendo ou não, é uma referência internacional que você não sofre necessariamente hiperinflações, planos, como nós tivemos na história recente do nosso país. Então, deliberado que você quer ter um patrimônio lá fora, de verdade, a offshore ela pode se prestar para quem quer ter conta, para quem quer ter investimento, para quem quer comprar algum bem imóvel. E eu te diria que eu acho que a partir de US$ 1 milhão é um número razoável, contando com despesas de contador, manutenção, administração, imaginando que esse dinheiro vai estar ativo, não é uma conta corrente, ele está sendo aplicado e o objetivo é multiplicar, e já tomando em conta a nova lei, né, já em vigor no Brasil de tributação Bingo. das entidades controladas offshore, que vai submeter a tributação também, o que não é ruim, é bom porque gera uma disponibilização, gera uma Sim. em tese 22,5% se fosse ganho de capital ou dividendos. Hoje ela é de Uhum. 15%. Então, a alíquota foi até mais razoável. Perfeito. Para complementar, Rui, planejamento em geral. Eu acho que se a gente falar neste mesmo número no Brasil, ou seja, cerca de 4, de 5 milhões em diante de ativos, então estamos falando participação em empresa, imóveis, dinheiro, enfim, Global, patrimônio global. global, é um número bastante convidativo para se pensar em planejamento. Então, vale a pena sentar, vale a pena planejar, porque você imaginou um número desse, estamos falando de 4, de 5 milhões, se não fizer você perder metade deste valor, eu acho que é um impulsionador fantástico a esse raciocínio. Concordo em número, gênero e grau. Luiz, daqui, em guisa de conclusão, eu observo o seguinte: o quão bom seria se em nosso país, logo na educação fundamental, ensino médio e mesmo nos cursos superiores, independentemente da área, nós tivéssemos aulas de planejamento financeiro,
nós tivéssemos orientações sobre a utilização do dinheiro, enfim, planejamento de forma geral. Por quê? Se isso ocorresse, nós todos teríamos a consciência da importância dessa temática, planejamento patrimonial e sucessório, notadamente por conta dos problemas, dos gargalos que você bem apontou. Então, creio que ninguém trabalha, amealha patrimônio ao longo de uma vida e quer simplesmente porque não observou o mínimo necessário despender aí, por vezes, 40%, 50% de todo ele com impostos, honorários para A, para B, para C e outras peculiaridades que demandam àqueles que não fazem planejamento. Meus Verdade. caros, este foi o bate-papo com o Dr. Luiz Carlos Simonovics. Nós retornaremos ao longo das próximas semanas e meses tratando dessa temática em pontos específicos. Um grande abraço a todos e eu deixo hoje essa primeira conversa que o Luiz faça o encerramento para nós. Um abraço a todos. Rui, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que nos escutam aqui. E para encerrar, usando as palavras do Rui, eu fecho com uma frase que é uma combinação de uma frase de Albert Einstein e de Winston Churchill, que é o seguinte: você quer ser rico, não gaste mais do que 50% do que você ganha. E leve uma vida frugal. Eu acrescento a esses dois, com toda a modéstia, e faça um planejamento de vida. Porque feito isso, realmente você vai ser uma pessoa abastada, então com condições de enfrentar todo esse cenário que nos apresenta os dias atuais.